Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo para falar sobre a volta do goleiro Bruno, ao time Poços de Caldas em Minas Gerais. E saiba vocês que o Bruno foi ovacionado. E só lembrando que em 2010 ele foi condenado a 22 anos de prisão, por reclusão, por ter matado a sua ex-namorada, noiva, mulher, enfim, esposa, Elisa Samúdio, e o corpo nunca foi encontrado. Pois bem, feminicídio, e o Bruno foi ovacionado. E aí muita gente se pergunta, este é o Brasil, ou seja, é o país do bandido bom é bandido morto, mas ao mesmo tempo ovaciona assassino e idolatra corrupto miliciano. Então aí você tem toda essa conjuntura deste país. É isso aí, ou seja, se a mulher engorda, no caso da Cléo Pires, é xingada. O homem assassina uma pessoa, é ovacionado. Então, nesse país, o certo é errado e vice-versa. Então, já é melhor aí, pensando, refletindo sobre essa questão do que tange, a essas questões. Então, assim, o que poderíamos dizer que esses sujeitos, ele representa, o Brasil que tem de pior, ou seja, algo surreal, ou seja, moramos em um país distópico. Então, essa questão de você ovacionar uma pessoa que comete um crime, um feminicídio, e sai como se nada tivesse acontecido. Então, assim, o caso, a justiça foi excepcional no caso, certamente, se ele tivesse prosseguido com a carreira dele, quem sabe poderia ter se a brilhantar na seleção brasileira. Mas, assim, o que me revolta é que saber que 99% das pessoas que ovacionaram o Bruno ali na torcida, a pequena torcida, se consideram cidadãos de bens, ou seja, de bens e revoltados com a violência, ficam bravos quando acontece um crime ou alguém sofre um assalto, que são pais de família, que está ali, mas cheio de vontade de ovacionar um cara que foi condenado pela justiça por ter matado, uma mulher. Então, assim, a vida da mulher, ela não tem valor. Ou seja, essa é a sensação. Ou seja, esse é o Brasil de uma nação, não diria de loucos, mas de uma nação que não pune aqueles que deveriam ser penalizados. Ele foi penalizado, porém a lei permite que ele faça isso, mas ser ovacionado por uma pequena torcida, como sendo a tábua de salvação, tá? Aí fica difícil a gente acreditar nisso. Então não me eu particularmente não fico impressionado com isso, Basta você ver quem é vosso presidente, ou seja, o brasileiro no geral é sem noção nesse aspecto, não tem uma noção do que ter alguém que cometeu um crime, sair liso, leso e solto, um presidente com ideias estapafúrdia. Então, assim, por isso que você tem essas questões, sendo acontecendo diariamente, Então, falando em prisão, e você lembra do Queiroz, que fez lavagem de dinheiro com a família do Bolsonaro, O Queiroz está aí, o Flávio está aí, estão presos? Não, ou seja, estão soltos, liso, leso, leve e solto, ou seja, essa escória, que você tem aí que acabou elegendo o presidente que aí está. Então é a prova, que é a tática, digamos assim, olavista, que negue sempre a realidade, negue sempre a realidade. Um dia tudo passa, inclusive as próprias mentiras que foram contadas para vocês. Então, assim, essa masculinidade tóxica, do mundo, do futebol brasileiro, por exemplo, colocar o goleiro Bruno de volta aos campos de futebol, não dá para a gente achar que as coisas são normais ou que está tudo dentro do conforme. Então, assim, esta relação direta com essa toxicidade, não sei como poderíamos chamar de volta, ou seja, e o pior de tudo é saber que foi ovacionado, se fosse um ambiente diferente, mas ele está dentro de um ambiente ao qual acho que ele se sente bem. Então, assim, nesse caso, é de se pensar, ou seja, como as coisas aconteceram, como acontece quando, desta trágica
relação de crime, essa misoginia que está enraizada em nosso país, né? Assim, os imbecis que ovacionaram, né, o ex-goleiro Bruno, que agora volta a ser não mais ex, mas goleiro, né? São sádicos, né? E estão ali, né? São sádicos, com certeza fazem as mesmas coisas com as esposas, batem em suas namoradas, esposas, mães, enfim, avós, tias. Então são torcedores pervertidos, tá? Então assim, mas acreditar que o ser humano ainda tem jeito, acreditar ainda que na misericórdia, né? Que os crimes que sejam cometidos contra qualquer pessoa sejam realmente de fato punidos e que a pessoa pague, né? E aí o Bruno voltou, tá aí, agora vai jogar futebol. E essas leis, as leis existem, mas nos desanimam em certo ponto, né? E aplaudir assassinos corruptos e ladrões, né, fica complicado. Então, assim, acredito que isso deva transferir uma energia muito ruim, né? Ou seja, nós vivemos de uma crise política, uma crise de valores também, né, em uma sociedade, diria sã, né, aliás, em uma sociedade sã, alguém assim jamais seria, né, aclamado, ou seja, então estamos vivendo uma sociedade aí doentia. Então, a vida de uma mulher vale menos que de um bom jogador, né? É a lógica que prevalece nesse país. É triste, mas é real, né? Ou seja, espantosamente é real o que acontece. Então, assim, é o feminicídio estampado, quantas mulheres não morrem diariamente neste país, né? Assim como teve Guilherme de Pádua, assassino da filha da Glória Pérez, por exemplo, né, que hoje paga aí de cidadão de bem, evangélico e bolsonarista. Então, vocês têm aí um prato cheio para se questionar. E tá aí, né, a explicação do fenômeno Bozo, né, que bosta mesmo, poderia dizer, né? Então, a gente está aí, né, com esse comportamento dessas pessoas que ovacionam, né? Isso explica muita coisa no atual momento. O que espanta digamos assim, você ainda ter patrocinador de clube, né, que aceite ligar a sua imagem, por exemplo, ao ex-goleiro que cometeu tal crime com a sua ex-noiva, ex-mulher, enfim, contra a Elisa Samúdio. Então, a questão aqui não é ser preconceituoso nem nada, mas é só alertar da imbecilidade que é ovacionar, né, uma pessoa que comete um crime. Então, esta é a cara do Brasil bolsonarista, né, uma sociedade machista, inescrupulosa, e assim por diante, tá bom? É isso que eu teria para dizer a respeito do que penso, do que acho das pessoas que ovacionaram o ex-goleiro Bruno, né, que agora não é mais ex, agora volta a atuar, né? É triste, é revoltante, né? Mas não vamos desistir, né? Porque no Brasil também existem pessoas boas, pessoas que estão querendo o bem um do outro, tá bom? Ainda existe remédio para este país. É isso. Te vejo você no próximo vídeo. Deixa o like se você gostou. Se você não gostou, tudo bem. Inscreva-se no canal. E o melhor de tudo, inscreva-se, porque é de graça, não paga nada. Tá bom? Fico por aqui.